Fala, meus queridos, aqui professor Thiago Chame para mais uma super aula de língua portuguesa e o assunto de hoje é interpretação de texto, continuação da nossa aula anterior. E dessa vez vamos saber diferenciar texto literário, não literário e o que de fato é texto para que possamos compreender, para que possamos fazer aí uma interpretação adequada. E os mecanismos, para chegarmos de fato a uma interpretação eficiente. Antes de darmos sequência ao assunto de interpretação de texto, é preciso reconhecer o que é realmente essencial. Para compreender, analisar, interpretar um texto, devemos ter clareza de que há dois tipos de texto, o literário e o não literário, que é o técnico. Tudo isso é importante para que a interpretação de texto seja feita de forma eficiente. Mas por que tudo isso é importante? Olha, o texto literário ele é plurissignificativo, logo, ele necessita de uma forma diferenciada, de um olhar diferenciado na sua leitura. Isso porque ele apresenta a função poética, há um compromisso com a arte. É no texto literário que encontramos a licença poética, e aposto que vocês já devem ter ouvido falar em algum momento. É a autorização que o autor possui para fugir da norma padrão. Não quer dizer que ele desconheça, mas nessa transformação é que pode haver outras possibilidades que o autor pode usar e comunicar aí com o leitor. Já nos textos não literários, a linguagem deve ser objetiva, clara, exata, deve então ser denotativa, o que nos leva à norma padrão, à culta, constituindo aí elementos essenciais para a elaboração do texto. Dessa forma, é importante saber diferenciar bem o texto literário do técnico. Reforço que a interpretação de texto não é exclusividade da prova de linguagens. Por quê? Porque permeiam aí os enunciados das questões, sejam elas das áreas matemática, da natureza, ciências humanas, de linguagens, enfim. O primeiro item importante da compreensão textual é entender que compreensão é aquilo que está explícito no texto. Exato. Trabalhe com paráfrases. Trabalhe parafraseando o seu texto. Solicite vocabulário, é extremamente importante reconhecer as palavras. Aplique os recursos linguísticos, como a regência, a pontuação, a etimologia, o emprego dos tempos verbais e por aí vai. Reconheça a denotação e conotação nas palavras. Analisar um texto significa perceber o modo como o texto está organizado, construído, arquitetado. Entenda primeiro e somente depois você vai interpretar. Saiba, principalmente, então, dentro dessa compreensão aí, olha só, reconhecer o intertexto, ou seja, perceber as relações e referências aparentes no texto que você está lendo. Relacionar aí títulos ao texto, é um dado bem importante. Contextualizar a obra no tempo e no espaço. Identificar o tipo e o gênero textual, reconhecer as figuras de linguagem, que é uma das partes que mais são também exploradas aí nas provas, nos vestibulares e no Enem. Levantar aí o problema que está sendo abordado, depois verificar a coerência e a coesão textual. O Enem, ele trabalha muito aí a coesão e a coerência. E em todas as suas questões, sejam elas de língua portuguesa ou de outra matéria, o tempo todo você vai precisar aí ler e interpretar de maneira correta o que de fato está sendo solicitado na questão. Captar aí de vez a ideia central e as secundárias do texto. Depois disso, buscar a intenção deste texto qual é a intenção do autor com este texto. E aí você vai acionar conhecimento de mundo. O conhecimento de mundo. Lembra? Já manja de compreensão? Já ativou as habilidades para a interpretação?
Então agora é hora de atuar de vez na interpretação. Afinal de contas, mais do que decifrar o que está explícito, interpretar exige fazer inferências, levantar hipóteses, ler nas entrelinhas, eliminar o vazio que há dentro do peito. Ops, não é bem assim. É eliminar o vazio que há no texto. Então, chegar a uma boa interpretação de texto requer passar por outras operações mentais, vamos tratar como passos intermediários, saca? Por isso, a necessidade de compreender, analisar, comparar, levantar hipóteses, tudo para levar às inferências, ou seja, às entrelinhas do texto. Interpretar, então, é identificar aquilo que está implícito no texto. No Enem, por exemplo, segue a interdisciplinaridade e por isso vocês vão se deparar aí seguido com enunciados longos. Isso exige que o próprio candidato aí domine a habilidade de interpretação de texto e a aplique em todas as matérias. No final das contas, interpretação de texto acaba sendo o foco principal da prova. Para sermos mais práticos, se você não entender o que a questão diz, já era, galera. O processo de interpretação de texto pode ser detalhado em 5 operações: identificar, comparar, explicar, justificar e contextualizar. Identificar é reconhecer elementos que são fundamentais em um texto. Já comparar é pegar estes elementos e fazer uma análise, relacionando-os aí a fim de encontrar semelhanças entre eles. Já explicar é fazer com que alguma ideia, teoria, expressão ou realidade que tenha sido exposta seja esclarecida. Aqui cabe ressaltar que normalmente as relações de causa e efeito estejam evidentes. Você vai utilizar essa habilidade de explicar tanto na hora de compreender um enunciado, quanto na hora de desenvolver os seus argumentos na redação. Justificar, então, é provar que seus argumentos são cabíveis e deve fazer isso por meio de palavras, expressões, fatos que justifiquem uma afirmação. Muitas vezes os dados a serem utilizados já são trazidos pelo enunciado. Por isso, a interpretação de texto é tão importante nesse momento aqui. Por fim, contextualizar é compreender, analisar e interpretar um fato. Pode ser uma imagem, uma palavra, uma frase, um texto, tendo como ponto de partida aí o contexto, a situação em que está inserido. Naquela aula sobre contexto, eu dei 2 exemplos de uso da palavra madeira. Em um caso, o que você faria se encontrasse um pedaço de papel escrito a palavra madeira no meio de um livro que você estivesse lendo? E no outro caso, o que você faria se estivesse no meio da floresta e ouvisse alguém gritar madeira? São contextos diferentes e, por isso, as ações seriam diferentes. Este exemplo mostra como o significado de algo pode mudar conforme o contexto em que ele está inserido. Por isso, para fechar a interpretação de texto, você precisa levar em consideração o contexto da informação recebida e ver aí se a sua interpretação está de fato adequada. Gostaram dessa aula? Espero que sim, hein, pessoal? Então, nós nos vemos aí para dar uma continuidade nessas questões textuais. E na próxima aula nós vamos ver aí os gêneros que envolvem todo esse processo de comunicação e interpretação. Tá certo? Nos vemos então na próxima aula. Valeu!